graça e a paz novamente, igreja. Amém. Consegue me ouvir bem? Consegue me ouvir bem? Amém? Aumenta mais aí. Aleluia. Poxa, o perfeito aqui para mim está perfeito. Estou prometendo que hoje estou ouvindo e que vocês ouvissem bem. Aleluia. Amém? Brinca aí, Delano. Tem um bicho no som. Aleluia. Quem se ficasse à vontade, amém? Sentado mesmo, com gentileza. Mas eu queria comentar algo com você que nós vivemos, né? Hoje pela manhã. Deus não tem pressa. Escute isso. Deus ele age nos tempos. Às vezes nós temos a expressão que Deus tem pressa, né? Na verdade, não vai, né, falar que Deus está com pressa. Não, a Bíblia vai falar que ele chega num tempo preciso. É diferente de pressa. Pressa é sinônimo de quem está atrasado. Amém ou não, amém? Obrigado, Marcinho. Quando vocês fizerem 70 anos de casado, eu vou vir com o meu bolo, no nome de Jesus. Amém? Pressa é sinônimo de quem está atrasado. Deus não está atrasado, amém? Deus é pontual. Olha, a palavra que eu tinha separado para essa noite foi pregada hoje de manhã. Amém ou não amém? Amém. Eu entendi, falei, Senhor, então o Senhor foi pontual. Quem estava aqui de manhã, essa palavra era para você. Amém? Amém. Se era para você, você ouviu. Eu queria só fazer uma introdução a ela. E nós vamos falar hoje sobre Obed-Edom, sobre o tempo que a arca de Deus ficou naquela casa, naquela família. Obed-Edom foi uma geração muito abençoada, uma casa muito abençoada, porque a presença do Senhor estava ali. Mas havia um segredo para que Obed-Edom fosse alcançada como ela foi alcançada. E você vai aprender isso junto comigo aqui nesse lugar essa noite. Amém, queridos? Hoje pela manhã foi falado para nós que Josué recebeu um encargo profético. O que é um encargo profético? Profético fala sobre aquilo que eu não estou vendo, mas estou crendo. Amém? Amor, depois dá uma balinha para Val. Aleluia. Você sabe, estou brincando, né? O profético, ele aponta aquilo que Deus irá fazer. Mas ele precisa usar alguém para isso. Amém? E quando Deus escolhe alguém para poder usar, quando Deus chama alguém, essa pessoa se torna um instrumento profético nas mãos do Senhor. Nem sempre quem desenvolverá o ministério profético será, ou melhor, quem será a atuação do profético será um profeta. Porque o profeta ele aponta, mas o cumprimento nem sempre é com ele. Lembra de Jeremias? Chorou tanto no seu tempo, clarou tanto, mas não, 99% do que ele profetizou, pastor, não aconteceu no tempo dele. Amém? Então você é a resposta profética para esta cidade. Você sabe por que você nasceu nessa casa? Porque você é a resposta profética para essa casa. Você sabe por que é que a Urias se casou comigo? Porque ela, a pastora Urias, ela é a resposta profética para a minha vida. E eu sou muito difícil, então tadinha dela, mas oramos, né? E Deus vai dando graça. Ela vai, né, ser um instrumento que Deus vai usar aí. Eu creio que, né, quando eu chegar ali mais ou menos do naipe da irmã Cida, né, vai dar tudo certo. Amém ou não amém? O que eu estou querendo dizer para você? Que talvez você é uma serra de Edom, como Obed-Edom. E por quê? Você vai aprender comigo. Amém?
Mas então, voltando à pequena introdução, Deus ele entrega um encargo profético para Moisés. Só que Moisés, antes de morrer, ele transfere o encargo profético para alguém, escute isso, que não era profeta. Josué não era profeta. Você entende isso? Mas ele se fez disponível para o ofício profético, porque foi transferido para ele. Então quer dizer que eu não sou baterista, mas diante de uma necessidade, o Adriel vem e transfere conhecimento para mim, e ele me ensina a tocar a bateria, e aí então eu estarei naquele encargo profético. Aleluia! O Senhor chamou uns para serem apóstolos, mestres, profetas, pastores e evangelistas, cada um seu encargo. Eu sou um pastor que fluo no profético, amém? Vocês têm um apóstolo que flui no ministério mestral, amém? Um homem, um pastor, líder que flui no ministério mestral, que ensina, que lida bem com a palavra. Isso não é revelação, pastor, isso é o que vemos, amém? Então todos nós temos um ofício diante de Deus, e Josué recebe esse ofício porque ele se pôs ao serviço do Senhor. O que eu quero chamar a sua atenção essa noite é que Deus escolheu alguns homens que foram muito chaves para o seu tempo, porque eles se dispuseram ao serviço do Senhor. Por que Josué foi escolhido? Se você olhar, ele entra em batalhas, ele entra numa batalha e ajuda a conquistar uma terra, ele se põe ao serviço. Então Moisés olha para ele e fala: uau, Josué é um cabra diferente, é um cabra macho, sim senhor, amém ou não amém? É mais ou menos isso. Sabe, talvez a pessoa que olhou para você e falou assim: uai, essa pessoa é disposta, eu posso contar com ela. Uma vez eu fui fazer uma mudança, e nós fomos mudar para um apartamento, e eu peguei meu cunhado, tadinho, e ele mudou de uma casa, e nós fomos mudar lá para o segundo. Adriel já morou em apartamento, não sei se teve mudança, Deus queira que não, mas quando você muda de um apartamento, principalmente quando não é no térreo, é só Cristo, é um Deus nos acuda. Mas eu achei alguém disponível, e a pessoa que eu achei disponível, ela não era só forte, mas ela era animada. Pelo menos naquele tempo estava muito animado para fazer as coisas, então precisava, sabe, estava disposto. Eu falei: é você. Então Deus quer contar nessa noite com pessoas dispostas. Só que Josué não tinha com ele só disposição, ele tinha bases. Fala comigo, Josué tinha bases. Ele tinha posição diante de Deus e diante dos homens. O texto, ele refere, que foi lido de manhã, que Josué, ele toma uma decisão diante de toda a congregação. Está todo mundo ali querendo fazer o que não era para fazer. Ele fala: olha, se vocês quiserem ir, vão, mas eu ficarei, e eu e minha casa serviremos o Senhor. Nós não cultuaremos outros deuses, nós não nos venderemos. Ou seja, não somente ele, isso foi falado de manhã, e eu amei muito o pastor falar isso. Ele se dispôs como sacerdócio, ele tomou o lugar de sacerdócio. Ele não perguntou para a esposa. É claro que nem tudo, né? Mas nesse caso de posição, ele não perguntou para a esposa, ele não perguntou para os filhos, ele não fez uma reunião. Isso foi cravado no meu coração. Ele não fez uma reuniãozinha. Ele sabia do princípio que regia a casa dele. Eu não estou ensinando os homens a não falar com as esposas, não. Eu estou te ensinando que existe bases, e essas bases são fundamentos. É por isso que o Senhor, ele lança bem fundo e firme os fundamentos. Esses fundamentos são da palavra. Por isso o apóstolo, ele vira um mestre. Por quê? Porque ele luta pelos fundamentos da palavra. Então o coração apostólico, ele vai bater muito forte acerca da palavra, ao ponto de ser chato, porque ele luta pelos fundamentos. E então, queridos, se ele luta pelos fundamentos, ele está edificando uma igreja sólida para Cristo vir e buscar. Aleluia. Então estou apresentando para vocês um apóstolo e mestre aqui nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Não precisa de nomenclatura, né? O que importa é o que o Senhor nos comissionou a fazer.
E nessa noite, o Espírito de Deus olha para nós e fala: como estão as suas bases? Como estão a sua posição? Nós fazemos um seminário, eu acho que eu já falei aqui, chama Filhos do Pai. E num desses seminários, uma moça perguntou, eu acho que até já contei esses testemunhos, e ela falou assim: pastor, nós criamos a nossa casa debaixo do ensinamento do Senhor, e o meu filho queria trazer a namorada para dormir com ela aqui. O que fazer? E nós precisamos falar algumas coisas como essas no altar para despertar uma igreja que tudo se tornou comum. Você entende isso comigo? Sabe, a posição de Josué era muito precisa para aquele tempo. Você sabe o que a moça falou assim: pastor, eu não deixei, fiz certo. Nós olhamos os pastores que estavam no altar, né? Era um bate-papo, a gente sempre faz um domingo de manhã nesse seminário, e aí nós olhamos e falamos assim: uai, fez mais do que certo, porque você guardou a palavra, você se posicionou como luz na sua casa. Amém? Era isso que Josué estava fazendo. Vocês querem descer lá para o Egito, vocês querem servir os deuses lá, então faça, mas eu e minha casa ficaremos, e nós permaneceremos firmes em cultuar somente ao Senhor, porque nós temos bases. Então o que falta para a igreja? Rever as suas bases. Lembra que nós pregamos ontem, o amor é a base, mas só que a igreja de Éfeso tinha perdido esse amor, mas o Senhor está restaurando nessa noite. Amém? Ficou claro isso? Então eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala sobre a sua posição diante de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, livro de 1 Crônicas 13. Amém, Senhor. Quando eu vou pregar, eu gosto dessa Bíblia. Essa Bíblia ela é tão antiga, mas tão antiga que até Moisés escreveu nela. Você tem uma noção, ela é a Bíblia. Aquela toda rabiscada, rabiscada não, né? Escrita, maravilhosa, que você acha tudo. As referências do tempo do seminário, que você ficava uma semana, né? Dormindo 2 horas da manhã, acordando às 6. E no meu seminário foi tremendo, que eu fiz lá no pastor Paulo Henrique, né? Então, vou te falar uma coisa. Parece uma chácara, né? Na época era mais ainda. Então, aleluia. 1 Crônica 13. Amém, Jesus. Reis, Crônicas. Aê. 13. Olha o que diz o texto. Todos acharam? Amém. Diz assim: assim não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obed-edom em sua casa, e o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. Fala comigo, uau. Não, mas faz bonito mesmo, assim, uau. Igual o leão também não, que assusta, mas vamos firme. Obed-edom, eu poderia nessa noite intitular essa palavra como o cuidado com a presença. O cuidado com a presença, ou o zelo com a presença. Ela cura, ela salva e ela abençoa a família. Você está comigo aqui nessa noite? Então quer dizer que o cuidado, o zelo com a presença muda toda a visão estratégica de uma pessoa. O zelo com a vontade, com as coisas de Deus, ele é semelhante àquela senhora ou àquela avó que cuida da sua casa e tem as suas panelas areadas e tem o seu chão limpão. Minha avó, não sei se ela faz isso hoje, faz um tempo que eu não vou lá, mas
ela tem uma casa no centro de Araguari, e é aquelas casas antigas, de piso, de madeira, e ela dava lustre. Ela tinha até uma máquina daquelas antigas. Quando eu era pequeno, a gente ficava tentando segurar a máquina saía carregando a gente, essa fazia assim com a máquina. Mas você conhece uma dessa? Eu sei que você conhece. Se você conhece uma máquina dessa, você é da idade da minha avó, hein? Não sei não, mas tudo bem. E a avó dava lustre na casa, e como a gente não conseguia, né, segurar, aí ela dava um pano com uma vassoura para os netos e falava: ajuda a vovó, e a gente ia atrás dela, lustrando. Aquilo capaz que derrubava meio mundo, né? A gente andava descalço, não caía. Mas ela tinha um cuidado com a casa dela. E as pessoas chegavam e falavam: uau! De longe, você via brilhar assim, ó, a madeira da sala da avó. Aí depois os tios implicaram com aquilo, colocaram piso, né? Estragou a casa. Valia milhões capaz daquele jeito, né? A gente vendia para o município, né, fazia alguma coisa, não sei. Mas enfim, a casa da avó era um brilho. E ela sempre fazia isso quando ia receber as visitas. Porque ela falava que a família tinha que chegar e tá tudo limpinho. Não importa se bagunçasse tudo, né, irmã Cida? Depois limpa de novo, mas para receber tinha que estar tudo limpinho. Davi agora, ele traz a arca. Só que ele consulta os chefes, os oficiais, sobre toda a situação que estava acontecendo. Ainda que as pessoas se alegravam quando ele convocou todo mundo, ele tira a arca de Abinadab, coloca num carro novo, e a gente sabe que há morte na situação, ainda que com boa intenção, mas havia ali uma família, escute isso. E essa família, para a casa ficar lá, eles precisavam ser uma família específica, porque só podia tocar na arca quem? Os levitas. Cadê a escola de discípulos, pastor? Os levitas. Amém ou não amém? Quem que podia tocar na arca e carregar a arca? Isto, no nosso caso, é fundamentados na palavra. Então, olha, Obed-edom era alguém que tinha serviço diante de Deus. Está pegando aí, irmãos? Porque quando Deus precisar contar ou manifestar na vida, na família de alguém, Ele não vai procurar qualquer um na cidade, Ele vai procurar os que estão a serviço dEle. Quando Deus quiser transformar o traficante que mora perto da sua casa, Ele não vai usar alguém que não seja você, porque você está no serviço dEle. Quando Deus quiser converter um homem que bate na esposa, e Ele vai usar quem? O policial? Não, Ele vai usar você, porque você está a serviço dEle. Entende isso? Então Obed-edom, ele certamente era de uma família que servia ao Senhor. Alguns vão dizer que ele era guarda dos vasos. A família dele trabalhava no templo. Eles eram do sacerdócio levítico. E eles guardavam os vasos do templo. Imagina comigo. Já parou para pensar, já estudou sobre isso? Eles eram aqueles que parece até insignificante, mas eles guardavam tudo que era vaso, bacias, materiais expostos ao templo. Eles eram os guardas de lá, eles eram oficiais, eles tinham uma patente sobre eles, eles eram sacerdócios, trabalhavam no sacerdócio levítico. É por isso que o amor dentro de mim não pode esfriar. Por quê? Porque quando Deus precisar contar com alguém, Ele vai olhar para você. E aí, irmão, como é que você vai estar? A gente fica terceirizando as coisas. Sabe? Às vezes é aquilo que eu tenho falado. Os pais mandam os filhos para a igreja e quer que os pastores façam as meninas da escola. Não, você precisa começar. Nós somos a continuação. Ou ainda que nós começamos, você precisa continuar. Porque a arca, ela precisa estar na casa, no meio da família. Então o cuidado, o zelo com a presença de Deus, ela precisa ser tão grande que ela vai começar a gerar algumas coisas. Então eu e você somos chamados essa noite a rever e a entender quem nós somos diante de Deus. Quem você é diante de Deus essa noite? Pergunta para o irmão que está do seu lado: quem você é diante de Deus essa noite?
quem você é diante de Deus essa noite. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: como está o seu serviço diante de Deus? Porque Deus vai escolher aqueles que estão trabalhando. Deixa eu te falar uma coisa: Deus nunca chamou, vou usar uma expressão feia, eu acho feia, à toa, para a sua vontade. Os discípulos, ele tirou os discípulos da onde? Do trabalho. Um era doutor: olha, para de atender o povo aí e me segue. Deus não chama desocupados para a sua vontade. Deus não chama pessoas que estão sem fazer nada. Para uma grande missão, Deus precisa de trabalhadores, homens e mulheres dispostos, como Obed-Edom. Obed-Edom, homens de uma linhagem de serviço. Em 1 Crônica 16, 38, o texto vai dizer assim: acredita-se que era o mesmo. Eles eram ministros do Senhor. Se você ler um Salmo 53, Asaf vai falar sobre os pés dele firmados. Asaf também era um homem de muita família. Asaf era um homem que, por um momento, os pés dele quase se desviou, porque ele começou a olhar demais as pessoas, os ímpios. E o texto agora, 1 Crônicas 16, 38, mas se você ler a partir do 37, você vai ver que Davi deixou Asaf e seus irmãos ali diante da arca do Senhor para ministrarem continuamente diante da arca, conforme a exigência diária. Amém? Também deixou Obed-Edom e 68 dos seus parentes. Parente não é família, mas está quase. Amém ou não amém? E Obed-Edom, filho de Gedutum, e Oza eram porteiros, eram homens e mulheres que serviam, e deixou os sacerdotes Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor no santuário em Gibeão. Lembrando que Zadok ou Zedeque, a tradução exata para nós é rei de justiça ou rei justo. Então aquele momento apontava para o Cristo da cruz. Aleluia! Aquela casa está em Obed e Edom, não foi por acaso. Deus abençoar, Sara, tudo que vocês forem fazer em Ribeirão, não é porque vocês são mais especiais, é porque a arca de Deus está na casa de vocês. Agora a arca só vai para lá porque vocês são do serviço do reino, do rei. Nenhum rei confia riquezas ou a sua doce, maravilhosa e poderosa presença àqueles que ele não tem nenhum ligamento, nenhuma ligação. Aqueles homens, eles tinham ligações diretas com o Senhor. E o mais interessante era que toda aquela situação apontava o próprio Cristo que viria nos salvar. Você sabe que a presença de Deus na sua casa, ela não tem outro fundamento a não ser salvar a sua vida, salvar a sua família. A sua família está envolvida no projeto do Senhor, é para que haja salvação na vida deles. Você sabe por que há muitos perdidos e há muitos que se distanciam da presença? É porque eles não se encaixam no seu lugar, eles não conhecem o seu lugar. Nós somos um corpo, e como corpo nós temos órgãos, somos membros, e cada um de nós somos um membro desse corpo. Se você se encaixa, acabou, não tem motivo de você estar fora. Se você é o pulmão, você não pode sair do corpo, porque você tem uma função, e a sua função é muito específica. Você pode ser uma artéria, você pode ser um minúsculo fio de cabelo, que chega um tempo que ele faz falta. É ou não é verdade? Adriel não, tem muito cabelo. Mas se você não tem muito cabelo, você entende isso.
Aleluia! O que eu estou querendo dizer? Que você é importante e Deus vai confiar coisas para nós se nós estivermos na posição, no trabalho dele. Deus encontra Gideão e Gideão estava no serviço, e Gideão estava guardando a sua casa, Gideão estava guardando a sua família, porque eles precisavam comer pão. Ele estava malhando trigo no lagar. É muito poderoso. Então, como está o seu serviço? Gideão estava trabalhando e bravo, e o anjo chega para ele, e o anjo olha e fala assim: salve. Imagina os nossos dias, se fosse daqui, o anjo, olharia e falaria: graças, paz. É ou não é verdade? Falaria mais ou menos assim. Mas lá naquela época ele chega e fala como era conhecido no meio deles. E Gideão fica bravo, fala assim: como é que você está falando que eu sou um valoroso? Como é que você está falando aí? Se você não sabe o que está acontecendo, os medianitas estão entrando, estão roubando todo o trigo, e eu estou aqui, eu estou estrategicamente malhando trigo no lagar, lugar de malhar uva, de bater uva, mas eu estou aqui para que não falte pão para minha casa. Deixa eu te dizer uma coisa: quantos homens e mulheres, jovens e crianças, nós temos jovens lá em Uberlândia que vão para a igreja e os pais não vão, e eu olho para eles e falo: temos mulheres que os esposos não vão, a família não vão, mas eles estão como Gideão, estrategicamente malhando trigo no lagar, porque chegará um dia que faltará fome, ou melhor, que terá fome, mas na nossa casa não vai faltar, porque ainda que o inimigo levar tudo, nós ainda teremos os princípios que nos regerão e nos darão vida. Aleluia! Agora isso é profético, porque trigo para o judeu é pão, é o arroz para você. Você fica muito tempo sem arroz, irmão? Até que hoje em dia dá para substituir, os negócios fitness lá, mas o arroz é como trigo para eles. E aí, queridos, trigo significa palavra. Está pegando o seu espírito essa noite? Ou seja, ele estava profeticamente dizendo que ainda que o inimigo entrasse e roubasse toda a palavra, na casa dele ainda ter palavra. Ele estava malhando trigo no lagar, ele estava conservando a palavra de Deus. Então, se você é alguém, escute isso que eu estou te dizendo como profeta essa noite, que está achando tudo comum, que tá beleza, Deus entende. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não entende. Ele já falou que é e já falou que não é. Se você não come pão, que é a palavra de Deus, você então vai estar contra a palavra de Deus. E se uma casa não está rendida ao Senhor, ela está servindo ao diabo. Entendeu isso, irmão? E então Deus precisa trazer a presença dele. E ele vai trazer para onde? Para a casa daqueles que estão a serviço dele, que sabe que vai ter cuidado, com a presença, zelo com a presença. Então a primeira coisa que Deus vai olhar é como está o seu serviço. Porque se o seu serviço for aprovado, Deus vai confiar as grandezas na sua casa, nas suas mãos, na sua vida, no nome de Jesus. Pastor, mas o senhor não sabe como é que está o negócio. Esse dia uma irmã chegou, fui fazer uma visita numa casa, lá no seu Osmar, amor, e aí tinha aquela senhora que eu te falei lá, que tinha muito tempo que não visitava, e essa senhora olhou e falou: pastor, quando o senhor for orar, ora, porque meu neto, virou menina. Eu, o quê? Como assim? Mais ou menos assim. Falei: como assim, meu Deus? Eu não sei como é que eu faço, mas tudo bem, Deus ama ele do mesmo jeito. Eu falei: então, irmão, Deus ama sim. Deixa eu te falar uma coisa: nós não somos contra pessoas, nós amamos pessoas. Deus ama pessoas, Deus não ama o que as pessoas fazem. É diferente. Então nós precisamos entender isso. E quando ela disse isso, eu chamei ela na hora e falei assim: olha, nós precisamos entender que o seu amor não muda, mas o seu propósito e o seu fundamento, ele precisa continuar o mesmo. Amém? Ame a vida dele, mas sempre diga, sempre expresse aquilo que realmente é. Por quê? Porque se o Senhor falou que é, então é. Imagina Deus agora entra com a presença dele. A presença restaura, a presença cura, a presença transforma. Se ela mantém na posição, a presença entra na vida dela. Se você ler novamente o texto comigo, a presença de Deus, quando permaneceu na casa de Obed-Edom, abençoou a família e
tudo quanto era deles. O que eu estou dizendo? Que se você tem uma fazenda e o gado não está prosperando, quando a presença de Deus chegar, o gado vai prosperar. Se você tem uma conta bancária, você mexe com negócios, os seus negócios não estão prosperando, quando a presença de Deus vem, Deus te dá estratégia, é o start, né? Deus te dá os starts e aquilo começa a prosperar. Por quê? Porque a presença de Deus está ali. Havia uma expressão no antigo, né, pastor, que era o caboge, era o peso da glória de Deus, quando ele vinha na Shekinah, e aí a Shekinah era a nuvem, enchia o ambiente, e a orna, né, do sua veste enchia o templo, e o anjo descia sobre aquela veste, e tocava com tenaz com fogo. A presença se manifestou de várias formas, em diversos momentos, e todas as vezes que a presença manifesta de Deus vinha, era em um lugar que geralmente estavam se trabalhando a respeito dele. No templo, nas casas, no campo, aonde há um cuidado com a presença, Deus olha o serviço, e se o serviço estiver bom, então vem a segunda coisa, Ele confia a presença dele até nós, para nós, as coisas dele para nós. Deus confiou as grandezas dos céus na vida de Obed-Edom. Deixa eu te falar uma coisa, será que você é confiável essa noite para que Deus entregue a você algo grandioso? Assim como Ele confiou a Katharine Kuhlman, assim como Ele confiou a John Wesley, assim como Ele confiou a T.L. Osborne, ou Spurgeon e tantos homens que marcaram a sua geração. Será que Deus pode confiar mãos que curam em você nessa noite? Será que o Senhor pode te usar para curar o seu patrão essa noite? Será que Deus pode usar você? Será que você tem esse cuidado com a presença ao ponto de Deus falar, não, a minha presença vai ficar na casa do Adriel? Por quê? Porque eu sei que o Adriel vai saber lidar. Eu sei que o Adriel está no meu serviço. E não é só isso. Eu não só vou usar o Adriel, mas tudo quanto ele fizer vai ser uma bênção no nome de Jesus. Não é que faltou lutas em Obed-Edom, não. Não é que faltou guerras ou impasses na vida de Obed-Edom e da sua família, não. É que tudo que eles fizeram, todas as guerras que eles enfrentaram, todas as intempéries foram vencidas, porque a presença do Senhor estava com eles. E aí quando o desânimo vem, a gente rebate o desânimo. Você sabe, nós estávamos lá em Olímpia. Estava eu, os pastores de fronteira, e nós fomos fazer um atendimento. E o caso era muito sério, o rapaz já tinha sido diagnosticado com... É engraçado, né? Quando a pessoa tem personalidade dupla, né? Eles falam dupla personalidade, né? Bipolarismo, né? E nos termos, eu posso usar, né? Eu posso abusar nessa noite dos termos clínicos. Mas a situação que eles contaram, esse rapaz não era bipolar, ele era tripolar, ou mais, ao ponto de olhar para o pai dele, escuta isso, olhar para ele e falar assim, pai, se eu te jogar daqui de cima, o senhor vai cair lá, o senhor morre, eu chego lá embaixo, oro, o senhor ressuscita. Era esse o caso, o negócio estava sério. A mãe ligou desesperada para o pastor Wilson e para a pastora Teresa, e eu estava lá. E eles falaram, vamos João, vamos. E nós fomos, pegamos o carro e fomos para Olímpia. Que missão, viu? Que missão. E o rapaz, chegamos lá, um rapaz bonito, quem olhava para ele nem imaginava. E aí ele começa a conversar, e aí ele acabou dizendo, olha, foi no psicólogo, o psicólogo falou isso. E eu olhei para ele, e o Espírito de Deus me deu uma direção. E eu disse assim, você pode mudar esse diagnóstico. Porque quando eu deixo de apresentar os sintomas, é sinal que eu estou curado. E se eu estou curado, eu não preciso mais de remédio. Você entende isso? O que pode mudar o diagnóstico ao seu respeito? Você mesmo. Quando você deixar de dar os sintomas
daquela situação que você está vivendo. Cara, e todo mundo, irmãos, todo mundo da casa parou. Todo mundo da casa parou, porque o alvo era ele, um rapaz difícil de acessar, um rapaz complicado de acessar. E deu uma na pastora Tereza, que eu pensei, agora a pastora vai orar e expulsar uns 10 mil demônios nele aqui agora, vai, sabe? E ela foi orando com o pessoal da casa, no lugar reservado, até que ele chegou e abriu o coração, e nós oramos com ele, e nós diagnosticamos que a presença de Deus, ela precisava estar naquela casa. Aquela família, ainda que a moça, que a mãe da casa não estivesse em fronteira, mas ela pegava o carro aos domingos, saía de Olímpia e ia. Inclusive no domingo que a gente teve lá, ela foi no culto. E com isso a presença de Deus permaneceu na casa dela em Olímpia. Você está entendendo, irmãos? E tudo quanto era dela agora, começa a ser alcançado pela presença de Deus. A sua casa, os seus negócios, a sua vida, a sua família vai ser alcançada sim pela presença de Deus, quando você permanecer no serviço do Senhor. Os membros dessa família tinham cuidado com as coisas de Deus. Interessante, porque quando Amazias reinava, ele era o rei da época. As coisas, elas não era como se fosse um rei a quem servia o Senhor. Então o tempo talvez não era bom, mas havia Davi, a adoração implantada. O Senhor está nos chamando nessa noite para termos adoração implantada na nossa vida, porque a adoração, ela vai atrair a presença, e a presença vai repousar na nossa casa, e quando a presença repousar na nossa casa, as coisas vão ser diferentes. Você está aqui comigo nessa noite? Tudo que Ele confiar a nós, trará sobre nós grandes bênçãos, trará proteção. Anote isso na sua Bíblia, se possível. Diga, o cuidado com a presença, ela trará proteção para a minha casa, para a sua casa. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: nós não vamos nos acidentar, e se acidentarmos, nós não morreremos. Fala para o irmão que está do seu lado: nós veremos o ímpio padecer, se ele não aceitar Jesus, é claro, mas nós não vamos padecer. Alguns vão chorar a noite inteira, e ao amanhecer vão continuar chorando, mas nós não, nós vamos chorar a noite inteira, mas pela manhã seremos alegres, porque a presença está sobre a nossa vida. As pessoas vão furar poços e não vão encontrar água. As pessoas vão cavar poços fundos, mas quando nós cavarmos os poços, nós acharemos mananciais de águas vivas, porque nós estamos com a presença. Não é, escute isso, não é a presença que está comigo, mas eu quero estar com ela. Naqueles dias a presença ela precisava ir até eles. Mas agora não, agora fomos libertos, ao ponto de querermos, de dizermos: não, eu quero a presença, infuso dentro de nós. E é por isso que o Espírito Santo é tão educado, e ele não vai agir se você não permitir. Hoje ele bate a porta: eis que estou à porta, e bato, e aquele que abrir, eu entrarei, e eu cearei. Cearei é comunhão. A gente só ceia com quem a gente tem comunhão. A gente só ceia porque a ceia é um rito judaico, né? É um rito que nós temos, é uma comida após a janta. O dia deles é diferente, né? Então 6 horas para eles já é viração. Então antes de dormir eles sentem fome. O que eles fazem? Preparam a mesa e se organizam. Eu não sei se seriam nos transubstanciais, pastor, né? Que levanta o pão, não sei, isso é algo, né? Muito local, mas para que você entenda e que eu concluo o raciocínio, a ceia ela é do Senhor, amém? Porque o Senhor ceiou na ceia. Então a gente faz isso em memória. Quando a gente ora, né? Isso é muito simples, mas quando a gente ora, nós estamos dando graças, representando, né? O pão ali, o vinho, nós estamos lembrando, trazendo a memória. E você sabe o que acontece? Naquela ceia, eles convidam e eles estão dizendo assim: você também faz parte da minha família, porque você está ceando comigo.
Então quer dizer que quando colocavam alguém à mesa, eles estavam dizendo: você agora faz parte da minha família, você pode sentar, você pode comer conosco, nós somos um só. Naquela ocasião eles estavam dizendo para Cristo, e os apóstolos não sabiam disso, talvez eles não tinham pegado que agora eles eram só, portanto eles morreram pela causa, como família de fé. Cristo está te chamando a você amar tanto a presença dele, ao ponto de sentar com ele, ceiar com ele, dividir, partir e repartir o pão, e ele confiar a você a presença, e você levar a presença dele para os confins da terra, Judeia, Samaria, até os confins da terra, Conceição, Uberlândia, Triângulo Mineiro, São Paulo, Goiás, as nações. Você tem alguém que mora fora da nação, você tem encarregado hoje de levar Jesus para ele, porque a presença de Deus, ela está com você nessa noite, e ela te acompanha para a sua casa, e quando ela chega lá, ela começa a transformar as coisas. Você, pai, que às vezes esconde atrás do sofá, fazendo barricada com seus filhos, isso não vai acontecer mais. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. Ele olha para mim e fala que vai fazer e faz. Pois é, a partir de hoje você levanta o dedo, como o pastor falou, um dedo profético, com muito amor, e fala: você não vai fazer, porque quem manda nessa casa não é só eu, quem rege essa casa é o Senhor. Então você não vai fazer, no nome de Jesus, e pronto. A gente vê uma guerra, né? Ah, mas eu vou, não vou. Eu tenho as meninas e elas estão nesse tempo, né? Esse tempo de formação. E aí eu brinco muito que é força contra a resistência. Eu e a pastora Uri somos a força. Aleluia! Ainda que eu não seja tão academado assim, mas tudo bem, nós somos a força. E as meninas são a resistência. Ou perdão, é o contrário, né? Porque elas vêm com toda a força e nós vamos resistir. Então, nós somos resistência da força que elas vêm sobre nós. Entende? Então, e o quanto elas vierem, se nós não resistirmos, a gente acaba cedendo. E às vezes vão dormir chorando, tadinhas. A gente com o coração partido. Mas elas precisam aprender. Que é, e o que não é, não é. Entende isso? Então, Deus hoje está te incumbindo com essa missão. Permaneça no serviço do Senhor. Eu não sei qual é a sua habilidade essa noite. Eles tinham a habilidade de guardar, eles eram fortes, eram guardas, preparados, eles guardavam as coisas que eram valiosas, bonitas daquele tempo. Talvez sua habilidade é limpar, então irmão limpa. Eu vi um jovem que durante o dia, eu vi ele lá, é o filho dos irmãos que está lá no fundo, e ele ajudava, lavava o uau, essa é a habilidade dele. E ontem ele disse assim: olha, eu não poderei estar à noite, mas pela manhã eu vou estar. E ele veio e se organizou, essa é a habilidade dele. Então a presença, eu creio que a presença está com ele, aonde ele estiver. É disso que nós estamos falando. Você não está servindo aos pastores dessa casa, você não está servindo a irmã que vai dirigir o culto, você não está servindo. Nós temos ensinado na nossa igreja local, duramente nós temos sido ensinados, e o nosso apóstolo tem dito muito isso: ame esta igreja, ame o que Deus está fazendo nessa igreja, porque se você não amar e não se envolver, você vai ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Isso não é um sensacionalismo, isso é profético, irmãos. Deus tem nos escolhido para algo muito maior, o que os olhos não podem ver, o que os ouvidos ainda não ouviram, e que às vezes nem desceu ao seu coração, é o que Deus tem preparado. Conversões sobrenaturais nesse lugar. As pessoas chegando e contando seus testemunhos, e uau, maravilhoso é você fazendo parte disso. Aleluia! Maravilhoso é você que sabe pintar, olhar lá no futuro e falar assim: eu ajudei a pintar aquela igreja. Aleluia! Nós tivemos numa igreja muito rica, há algum tempo atrás. O prédio deles é imenso, era um galpão de sacaria. Então você deve imaginar o tamanho do prédio. Eles têm a igreja, e atrás da igreja, onde é o lugar de comunicação, é outra igreja, é imenso. Um estacionamento lindo, grande. Pessoal lá muito, muito rico, muito poder aquisitivo. Mas ninguém se envolve, porque acha que o dinheiro já resolve as coisas.
E a pastora falava para a gente, que às vezes nem presente, e isso foi muito interessante, porque ela falou assim, nossa, às vezes eu vejo as pessoas com muita dificuldade para me presentear. E eu liberei uma palavra dizendo que, para a igreja até, que a igreja, não só a igreja no aniversário, não só os pastores, você não precisa, você não deve dar para alguém só o que ela precisa. Isso é princípio de honra. Você dá para alguém o que ela merece. E aí eu disse para a igreja, falei, igreja, vocês precisam presentear os líderes, não porque eles precisam, porque na verdade eles não precisam. Eles são ricos, tem empresa gigante, mas eles merecem. Então presenteie por aquilo que eles... Isso é corban, isso é cultura de honra. Vocês são ministrados por honra. Então isso aqui é honra. Eu olho isso aqui e encho, e eu vou levar para o Belândia, com toda licença. Vou chegar lá e falar assim, ó, junho é o aniversário da igreja. Falo, pastor, vamos fazer uma mesa, né? Nós preparamos a casa. No caso lá vai ser a mesa. Amém? Sabe, isso é cultura de honra. Então Obed e Edom, eles foram honrados. Não é que eles precisavam da presença. Eles já estavam no serviço, eu imagino que já tinham uma vida abençoada, mas agora eles foram honrados com a presença. Então quer dizer que o Senhor vai te presentear com muito mais. Por quê? Porque você está no serviço do Senhor. Aleluia! Ele confia as coisas dele para nós, quando nós temos um serviço de excelência. E para fechar, querido, Ele não só confia as coisas dele para nós, mas também tudo que é nosso é abundantemente abençoado. Então tudo que nós temos, tudo que envolve a nossa vida, Ele abençoa. Se é cura, então Ele cura. Se é milagre, então Ele faz milagre. Se é transformação, então Ele faz transformação. Por quê? Porque nós temos cuidado bem da sua presença. Lembra que eu contei para os irmãos que indo embora a última vez que eu tive aqui, a penúltima vez, o carro estragou? Em uma semana, o carro deve ter ficado uns R$2.800. Em uma semana, o Senhor usou pessoas e o carro ficou pronto. Em uma semana. Você entende isso? Porque quando eu estava indo embora, eu fui com a presença de Deus. Então quer dizer que as lutas vão vir, situações vão acontecer, mas se a presença de Deus estiver com você, as coisas serão diferentes. Eu não sei qual é o tamanho dessa serra. Serra fala sobre lugar de monte. Uma serra tanto para quem sobe ou para quem desce. Serra desengrenada, né? Perigoso, se não tiver freio. Às vezes sua vida está assim, meio sem freio, ou às vezes é um monte. Eu não sei, irmãos, porque esse é o significado de Obed-Edom. Uma serra, serra de Edom. E serra fala sobre lugares dificultosos, porque a presença de Deus, ela vem trabalhar naquilo que é difícil mesmo. A presença de Deus vem trabalhar naquilo que é complicado. Então às vezes é muito complicado você ter a sua família no serviço do Senhor. Às vezes é muito complicado a gente ter as nossas casas no serviço do Senhor. Mas se nós nos esforçarmos, nós viveremos tudo que a presença de Deus tem para nós. Eu quero viver, irmãos. Nós temos nos esforçado para viver essas coisas. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: o que você tem feito para guardar a presença, para cuidar da presença? 3 coisas que nos ajudam e também nos distancia da presença. O que vemos? Porque seus olhos forem bons, toda a candeia, todo o seu corpo será bom também. O que você vê determina o seu dia de amanhã, muitas das vezes. Então os seus olhos são muito importantes para que a presença de Deus seja cuidada. Então veja coisas que são bênção. Eu não estou falando do primeiro olhar, porque eu não sei, mas às vezes a gente vai numa banca, hoje já não mais, mas antigamente quando eu mudei para Uberlândia, a gente ia para uma banca, e aí você pegava, ia na banca,
Você comprar um jornal, quando você olhava para cima, tinha uma bunda te olhando, né? Uma revistona assim, e você fala, nossa, então, pera, você olhou, pronto. Aí às vezes você olha e fala, opa, o que é isto? Meu Deus, traz uma cadeira, chega a babar assim, né? A gente tem uns irmãos, a gente precisa dar uma cutucada lá em Uberlândia, assim. Uns pais de família, você tem que dar, opa, tudo bom por aí, irmão? Porque o que eu vejo determina como eu vou cuidar da presença. Então talvez você está vendo coisas que não estão diante do Senhor, que não vão te ajudar nem um pouco com a presença. Tanto os irmãos quanto as irmãs, como os filhos também. As meninas um dia chegou brincando de arminha. Pá, 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 com os brinquedinhos delas. E eu e a Uris olhamos para o outro e falamos assim, uai, ninguém vê isso aqui. E a outra fazia assim. Algo de errado não está certo. Isso não ajuda elas de maneira alguma a conservar a presença. Quantos jovens que nós conhecemos que cresceu vendo dinheiro fácil, fazendo coisas, e ele falou, não, eu quero aquilo. Entende isso? Irmãos, aonde está a sua família? Está na presença do Senhor? Aonde estão os seus filhos? O que seus filhos estão vendo? Aonde você está caminhando com eles? No caminho, né, pastor? No caminho. Uma vez o pastor me indicou um pastor de BH, não sei se você vai lembrar disso, pastor que vem de jogos, né, que viaja aí. E aí ele foi pregar na nossa igreja para crianças, lá em Uberlândia, né, trazia uma temática muito forte para crianças. E esse pastor falava muito disso, os desenhos, né? Gente, os desenhos com imagens subliminares. E ele nos mostrou, irmãos, coisas que eu falava, gente, eu amava o Pica-Pau. O Pica-Pau, gente, o que tinha de mal no Pica-Pau? O Mickey. Oi, eu sou o Mickey. Quem que não gostava do Mickey? Mickey Mouse, esse mesmo. Essa criança, não é que eu estou falando que você vai coibir, não. O que as suas crianças veem, principalmente quando ela, antes dos 7 anos, tempo de formação de caráter, isso é muito importante, porque os meus olhos, eles me direcionam para a presença. Por isso, o Davi, ele fala, né, os meus olhos precisam estar voltados para onde? Para a presença. Então, às vezes, ele olhava para os montes e se perguntava de onde vem o socorro. Gente, por que olhar para os montes? Fala para o irmão que está do seu lado. O sol, geralmente, nasce atrás dos montes. Ele é o sol da justiça, aleluia. Você entende aí o que Davi estava fazendo? Só viaja comigo essa noite, irmãos. Porque às vezes você está olhando para a dificuldade, você está olhando para o problema, você está olhando para a situação. E aí, querido, você vive numa depressão. Depressão é excesso de pressão sobre a sua vida. 99% dessa gente fica imaginando e lutando, não acontece. Então saia desse lugar essa noite. Saia do lugar da depressão e venha para o lugar da lógica diante de Deus, da fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. E como eu sei que existe Cristo, o amanhã, assim como eu sei que existe o Senhor, eu sei que Ele já preparou o amanhã. E se o amanhã não vier, eu sei que eu estarei com Ele na glória. Aleluia! Agora, se você tem medo do amanhã, você está com um problema sério. Nós precisamos prestar muita atenção naquilo que estamos vendo, naquilo também que estamos ouvindo. O que eu ouço determina a presença. Aleluia. Infiltrações, quantas vozes o mundo tem vindo sobre nós, vozes conscientes e até vozes inconscientes. A gente aprende, e é uma grande verdade, o consciente, ele é como se fosse um smartphone, mas o inconsciente é aquilo que nos comanda. Porque o inconsciente, ele guarda coisas que você nem sabe que está lá. Ele deve ter mais de 1 tera, não pode. É muita informação e às vezes ele joga como gatilhos. E é por isso que às vezes a gente fica com medo de algumas coisas. Porque você na hora lembra, isso já aconteceu. O irmão me contou uma piada, pastor, achei até interessante. Ele falou do cachorro, né? O rapaz entrou na casa
E isso é interessante, tem tudo a ver. E ele falou assim, ó, o rapaz entrou na casa e olhou para o cachorro e falou, esse cachorro pega. O rapaz falou, não, ele não pega, pode ficar tranquilo. Quando ele entrou, o cachorro correu para o lado do rapaz, e ele foi indo, e passou por debaixo da cerca, e o cachorro ficou para trás, e aí o rapaz ficou bravo, né? Falou, mas você falou que o cachorro não pega. E ele falou, e aí, pegou? Porque o nosso inconsciente, ele é o que, irmãos? Ele é atemporal, literalmente. Então naquele momento você lembra, falou, ele correu ao ponto de, ele te fez ter uma sensação de medo. E às vezes nós temos vivido no susto, no medo, do inconsciente. Mas hoje não, porque quem comanda o nosso consciente, o nosso inconsciente é Cristo. É Ele que está, brasas de fogo sobre a nossa cabeça. Então, querido, o que você ouve, nós guardamos muito o que vemos, guardamos muito mais o que ouvimos. É tão forte que se uma criança ouvir uma música dentro da barriga da mãe, quando ele nascer, a primeira coisa, as meninas, quando ouviram a minha voz, elas ficavam assim. Lá no berçário, as duas lá no bercinho quente, choraram até as enfermeiras colocar lá, mas quando eu fui falar com elas, gravar um videozinho, elas ficaram caladinhas, porque eu conversava com elas, a gente cantava com elas. Então se eu ouvir a voz do Senhor no meio da tempestade, das dificuldades, eu vou ouvir a voz do Senhor. Se eu estiver no ambiente onde Deus fala, nada vai, gente, não vai diferenciar, ou melhor, vai diferenciar, o inimigo não vai conseguir entrar na minha mente com as vozes do mundo. Por quê? Porque eu sei qual é a voz do meu Senhor. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço e aquilo que eu falo. Você sabe que o nosso inconsciente, ele busca felicidade. O nosso inconsciente, ele registra 400% de tudo que acontece à nossa volta. O nosso inconsciente é atemporal, ou seja, você lembra de coisas na sua mente que ocorreram há 30 anos atrás, como se fosse hoje. Porque ele é atemporal, então não há tempo nele. E às vezes nós somos muito pegos por isso. Por que é que nós não estamos no Senhor? Por causa de coisas que aconteceram muito tempo atrás. Por que é que a nossa família, por causa de traumas, por causa disso, por causa daquilo. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando o inconsciente ele não consegue resolver as coisas, ele entra em uma composição dolorosa. Você sabe por que as pessoas que sofrem tiram a vida? É porque eles não veem resolução. O seu inconsciente joga para o consciente, o consciente não consegue resolver. E aí começam as lutas internas. Nossos adolescentes, 90% são desse jeito. Sabe por que eles não conseguem resolver as coisas? Porque não é tempo de resolver aquelas coisas. A verdade, eles nem precisavam estar ali. Por que nós lutamos muito para que os adolescentes não se relacionem? Porque família é uma coisa muito séria. Então o adolescente precisa aprender a viver. Não é curtir, não é aprender. É lidar o seu tempo, amadurecer para viver aquele tempo. A igreja precisa voltar para esse lugar. Eu digo no contexto geral, aonde ela vai entender as coisas no seu tempo. E então eles viverão o tempo sobrenatural do Senhor. Porque quando a gente corre para fazer aquilo que não está no tempo, a gente antecipa. Deixa eu te voltar a dizer que Deus não anda atrasado. Deus chega e faz as coisas no tempo certo. O Salmo vai dizer isso. Cuja plantado junto aos ribeiros de água, a árvore vai dar fruto no seu tempo. Então as coisas de Deus é no tempo. Quando eu me antecipo, eu como vejo. Quem come verde passa mal, irmão. Por que essa igreja não está? Por que os irmãos, por que os trabalhadores não estão trabalhando? Ou porque eles se anteciparam demais, ou porque eles passaram do ponto. E aí eu quero finalizar essa palavra com Deus chamando seus filhos e alguns deles indo além da vontade dele. Deus chama alguns. Abraão, um exemplo. Abraão, sai da sua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar, esteja no meu serviço, faça a minha vontade, pega a sua casa, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar.
E ele pega todo mundo, mas ele pega os parentes também. E ele pega o cunhado e fala: vamos, e leva. Que ele passa da terra. E ele começa até que eles começam a viver em passes. E isso é muito profundo, porque o que nos tira da presença, da vontade da presença, são os impasses que nós vivemos. Você entende isso comigo? Se eu te olhar com a cara feia uns 3 domingos seguidos, é difícil que você volte aqui. Se você for alguém maduro, você vai sentar e conversar comigo. E às vezes a cara feia é porque o estômago estava meio ruim. Às vezes a cara feia é porque a cabeça estava meio doendo. Entende isso? Quantas vezes eu entro na igreja, e como a igreja lá, a nossa igreja é de lado, então a porta, ela fica, a gente entra pela lateral e estamos nas cadeiras pastorais, são as da frente. Então às vezes a gente não cumprimenta todo mundo. E para sair quase que a mesma coisa, porque a gente fica lá na frente, aí quem quer conversar com a gente vai, e aí fica tipo 90% da igreja. Se a gente não sobe lá e cumprimenta os irmãos, ou não ficamos lá na portaria, a gente não fala com todo mundo. Por isso que é muito interessante ter as mesas de relacionamento, ou no caso as células. Amém? Já estou profetizando, você sabe que é assim. Seu pastor tem a melhor estratégia, ele vai para a porta e dá tchau para você. Amém? Só que às vezes nós não conseguimos fazer isso. E às vezes você ouve o irmão falar: meu pastor não me cumprimentou. Até hoje a gente vê. Eu pensei que era só no século passado, mas até hoje isso acontece. O pastor não fez questão. E eu quero finalizar com você entendendo isso essa noite. Que isso não é nada mais, nada menos do que algumas feridas que precisam ser saradas. Porque quando nós somos ofendidos na mente, Deus quer revelar o nosso coração. Aleluia. Deus está te ofendendo essa noite. Deus está ofendendo a sua mente para revelar o que está no seu coração. E você, a partir de hoje, vai começar a fazer isso. Porque quando você fizer isso, você vai descobrir o coração de muita gente. E Deus vai te usar para tratar essas pessoas. O confronto é de Deus. Aleluia. Porque Ele revela como nós estamos. Obed-Edom foi abençoado, mas Deus estava precisando tratar Davi, porque Davi pegou a presença e levou de qualquer maneira, ainda que a intenção fosse boa. Entende isso? Como é, gente, que eu vou carregar a presença? E há tantos, eu não me lembro o número de passos, mas há tantos passos ele tinha que sacrificar um animal. É muito trabalho. É por isso que às vezes você ainda não chegou no lugar da promessa, porque você tem feito errado. Nós, às vezes, como igreja, temos feito errado. Então hoje o Senhor está falando: é tempo de descanso, é tempo de relacionar com a presença. Aleluia! Igreja de Éfesos, volta para esse lugar de relacionamento, e aí o amor vai voltar, e as coisas vão ser diferentes. Não é que eles estavam errados em fazer tudo, não, é porque estavam fazendo sem amor. Amor, presença. Aleluia! A sua casa vai ser diferente, até o jeito de você falar, ainda que seja um jeito firme, vai ser cheio da presença, em o nome de Jesus. Eu já chamei a atenção demais de algumas pessoas, e que às vezes elas ficavam chateadas, e depois elas voltavam e falavam: não, pastor, é isso mesmo, me desculpe. Por quê? Porque não era o João falando, mas era o Senhor falando. Eu quero dizer que quando você falar, não vai ser você falando, mas vai ser o Senhor falando através de você. Porque a presença de Deus está na sua vida. Você pode ficar de pé comigo? Nós lutamos hoje para duas coisas: para uma desconstrução e para uma reconstrução. Se você talvez tenha vivido num campo doloroso, num campo de repetição, e você talvez disse assim: pastor, não dou conta mais. Talvez isso pode ser a falta de um serviço prestado com excelência, uma rotina de excelência. E eu não falo só como pastor essa noite. Eu falo como um terapeuta, eu falo como alguém que tem vivência. Geralmente nós buscamos escape em coisas que não são.
Por que as pessoas se embriagam? Por que é que as pessoas, elas fecham num quarto escuro? Por que as pessoas ficam depressivas? Porque elas não conseguem se resolver. Há uma coisa muito diferente entre descanso, entre ter um tempo sabático, do que abandonar o primeiro amor. A nação está cheia de pessoas ansiosas até o dedinho da mão. Pessoas diagnosticadas com 1 milhão de coisas. Pessoas que tomam remédio para dormir. Pessoas que a dor de cabeça não para, que os remédios já não funcionam. Mas Obed e Edom não, eles estavam no serviço. E eu e você queremos ser achados pelo Senhor nesse lugar. Gideão podia ter sucumbido junto com o seu povo, mas não, ele decidiu malhar trigo no lagar, conservar a palavra. O Espírito de Deus fala ao meu coração nessa noite que muitos de nós precisamos ir para esse lugar. Muitos de nós precisamos malhar trigo no lagar essa noite. A arca está nesse lugar, a presença de Deus está nesse lugar. E o negócio não é estrutura. O negócio é quem mora na estrutura. A presença de Deus, ela não vai para a sua casa porque a sua casa é mais bonita do que a do vizinho. Ela vai para a sua casa porque você mora lá. A presença de Deus, ela é conosco porque nós somos um templo, morada do Espírito. E todos os dias nós procuramos a nos envolver com Ele, e ser dEle, e fazer a vontade dEle, porque entendemos que Ele nos lavou com sangue, o sangue puro da cruz. Eu já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. E a sua vida agora é tudo que eu preciso. A minha casa serve ao Senhor. Não é porque eu nasci fazendo isso, é porque eu respondi sim para um chamado. E eu sabia que não ia ser fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que amanhã ou depois tantas coisas virão. Quantas pessoas irão nos trair? Quantas pessoas levantarão calúnias? Quantas pessoas não gostarão do que eu estou fazendo? Mas eu não estou nem aí para elas. Não é para elas que eu faço, é para o Senhor. Eu amo elas, mas o que elas falam, o que elas dizem não é maior do que o Senhor já disse ao meu respeito. Não é a criatura maior que o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: se alguém nesse lugar está preocupado com o que o irmão ou a irmã vai achar, você está equivocado. Você está fazendo qualquer obra, mas não a do Senhor. Porque quando fazemos a obra do Senhor, nós preocupamos com o que Ele vai achar. E a minha pergunta é: o que Deus está achando do serviço que você está prestando para Ele essa noite? Como profeta essa noite, eu preciso apontar o dedo para você e dizer: você precisa voltar os seus olhos, os seus ouvidos e a sua boca ao Rei da Glória. E então você servirá com excelência. Ministério, trabalho, serviço. Nós estamos deixando o serviço porque nós não estamos conectados mais com aquele que nos deu o serviço. Com toda liberdade, amado pastor Wellington, eu preciso dizer isso nessa noite, nesse altar. Muitos de nós não estamos conectados ao serviço porque já não estamos mais conectados com Cristo. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a se reconciliar com Ele. Eu quero te convidar a sair do seu lugar
a vir diante do altar, se prostrar e dizer: Senhor, eu preciso reconciliar contigo, eu quero ser achado como Obed-edom. O homem da adoração não levou a arca para a casa dele porque ele estava agindo errado. Ele entendeu, ao ponto de um dos seus versos, das suas palavras em Salmos, ele disse: não retires o teu espírito. Ele reconhecia. Tira o reino, tira o governo, tira os soldados, tira o palácio, mas não retire o seu espírito de dentro de mim, porque a presença vale mais. Então eu quero ser o primeiro essa noite a descer e me reconciliar, porque às vezes eu não tenho feito o que ele disse, às vezes eu tenho errado, eu tenho falhado no serviço diante dele, porque eu não estou conectado com ele. E se alguém mais nesse lugar entende que você precisa voltar a ser o que você era, o primeiro amor, você que também entende que você precisa voltar aos primeiros dias, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Você que tem fugido do serviço, você que tem dito não para o chamado, você que não tem sido digno dele. Às vezes você colocou a mão no arado e olhou para trás. Não é nem largar o arado, é olhar para trás. Você não é digno. Então essa noite eu quero voltar a ser digno dele. Você que está pensando em parar, você que está pensando em desistir, é com você que eu estou falando essa noite. Você que fala: eu não vou fazer não, já tem gente, ele faz melhor. Não, Deus está te chamando com um propósito. Se você também entende que você precisa voltar para esse lugar, venha após mim e se lance diante dele ao som dessa canção. Que eu não me perca, correndo atrás do vento. Meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro. Contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta em sua saudade. Venha renovar a sua aliança diante dele. Renove a sua aliança nessa noite diante dele. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar. Se descesse o céu, ou se descesse aqui, ou se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer, ou se fendesse os céus, ou se descesse aqui, ou se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer.
lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, só você ficar. Quem desce o céu, ou se descesse aqui, ou se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Ou se descesse o céu, ou se fizesse em mim, ou se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, faz que o céu se desce. Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, faz que o céu se desce. Com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz que o céu se desce, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz que o céu se desce. Ora vem, Sim, Senhor. Maranata, ora vem. Sim, Senhor. Vem. Maranata, ora vem. Faz que o céu se desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Sim, Senhor. Maranata, ora vem. Faz que o céu se desce. Senhor, nós voltamos nessa noite. Senhor, nós estamos diante do seu altar dizendo: eis-me aqui outra vez. Perdão, Senhor, se nós distanciamos, se olhamos para trás. Eu não quero mais ser achado como homem, mulher indigna. É muito sério isso, Deus. Eu quero ser digno de Ti. Eu não quero lançar a mão sobre o arado e olhar para trás. Então, Senhor, eu quero voltar a amar as pessoas como o Senhor ama. Eu quero voltar a trabalhar diante do Senhor, usar as habilidades. Eu tenho uma vida para queimar e que essa vida queime diante de Ti, Senhor. Eu quero voltar a cuidar das coisas que o Senhor me chamou para cuidar. Eu não quero ser desobediente. Eu quero voltar a pregar com amor. Eu quero voltar a falar do Senhor como quem ama. Eu quero voltar a ofertar e a dizimar, Senhor, entendendo que eu sou o maior privilegiado e que eu não estou investindo em coisas vãs, num saquetel furado, mas que eu estou investindo naquilo que o Senhor quer que eu invista. Eu quero voltar a me dispor, Senhor. Pode contar comigo, Jesus. Pode contar conosco. Se preciso for, eu gastarei a minha vida diante de Ti até os meus últimos dias, Senhor. Eu gastarei os meus dias, a minha hora. Eu não presto para outra coisa a não ser estar diante de Ti, Senhor. E aquilo que é paralelo é o Senhor quem prepara, porque quando a sua presença estiver sobre a minha casa, quando a sua arca estiver viva, quando a sua arca estiver presente na minha vida, então todas as coisas serão abençoadas. E eu não vou preocupar com o trabalho, porque o Senhor vai enviar tudo que preciso, e aí o trabalho virá na medida certa, e as pessoas
pessoas vão me procurar e os clientes vão chegar. Oh, o Senhor não vai ser mais competido com o recurso. Eu não vou preocupar em ir à sua casa ou fazer a sua vontade de trabalhar. Não, mas nessa noite, mais uma vez, eu coloco a minha casa no seu altar e digo: Deus, se a sua presença estiver nela, como estava em Obed-Edom, tudo será abençoado, e haverá pão na mesa, e haverá trigo, farinha no celeiro. Sim, e doenças não chegarão. Sim, e doenças não chegarão, porque eu estarei no seu trabalho, e o Senhor cuidará de nós. E o Senhor cuidará de nós. Escute isso, igreja. Enquanto vocês trabalham, enquanto vocês se lançam diante do altar em espírito e em verdade, o Senhor cuida de vocês. O Senhor cuida, e tudo quanto é seu, o Senhor cuidará. E o carro não vai ficar na oficina, sim. E você não vai precisar preocupar com os remédios, sim. Eu quero profetizar essa noite que uma geração que vive aos pés do Senhor recebe cura para o corpo, cura para a alma, cura para o espírito. Sim, o espírito vivificante, o espírito vivificante. Recebam mais da presença, recebam mais da presença. Receba, levante as suas mãos, abre o seu coração. Receba da presença. Levem a presença, levem vão, cuide, ame a presença, ame a presença. Sejam cheios da presença, sejam cheios da presença. Sim, sejam cheios da presença. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu vou esperar, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Maranata, hora vem, rasga o céu se desce. Nós voltamos para esse lugar, Jesus. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Nós voltamos para esse lugar, Jesus. Maranata, hora vem, rasga o céu se desce. Quero declarar nessa noite que você que entendeu essa palavra, essa casa, que a sua casa, a sua casa é visitada com arca nessa noite. Essa família que estava aqui na frente, eu declaro sobre a sua casa. Há muito mais sendo derramado nesse lugar. A arca da nova aliança, a arca da aliança. A arca era um memorial da aliança. Obed-Edom simplesmente passou pela casa deles, por aquela família, o símbolo da aliança que eles tinham com o Senhor. Então o Senhor estava agradando daquela aliança. A presença de Deus é o marco dessa aliança. Escute essas palavras com amor essa noite. Antes que eu entregue o microfone, você precisa saber de algo. Eu preciso te contar algo. Aquela arca, ela era o maior símbolo da época para os homens que criam no Deus de Israel, o Yahvé, o Senhor. Ela era a marca da aliança. O seu serviço essa noite
ele traz diante de Deus a presença de Deus, o seu serviço em junção com a presença de Deus. Mostra para o mundo a aliança que você tem com os céus. Existe um lugar somente que os céus e a terra se encontram. Esse lugar é dentro de mim e de você. Os céus e a terra, o cosmo dos céus, o físico da terra, Deus, ele só vem em um lugar: eu e você. Por isso, Deus falará todos os dias nesse lugar a importância que você, o seu serviço tem diante dele. Que você possa sair desse lugar hoje entendendo que Deus está te chamando para voltar. Se você fazia algo diante do Senhor, volte a fazer. Não tem problema se você precisar dobrar os joelhos e falar: Senhor, e aí? Tudo que Deus precisa é que você diga: eis-me aqui. Eis-me aqui. Se você recepcionava, volte a recepcionar. Se você visitava, volte a visitar. Porque tudo que Deus ele está procurando hoje é pessoas que Ele pode contar, como Ele pôde contar com Obed-Edom. São de repente Deus vai olhar para a sua casa, você vai estar lá e Ele vai te abençoar com as mais ricas bênçãos. Você entende essa palavra essa noite? Que o Senhor abençoe aqueles que se prostraram. Eu quero declarar que a sua casa é visitada com presença do Senhor. Corações, aquietem os seus corações nessa noite. Aquietem os seus corações. E que a ausência, a presença do Senhor cubra todas as ausências que estiverem na sua vida. Que toda depressão, que toda ansiedade caiam por terra essa noite. Que hajam noites bem dormidas no nosso meio, no nome de Jesus. E que você possa viver o sobrenatural, porque agora você está com a presença. Ame a presença, cuide da presença. Ainda que ninguém cuide, porque a presença, ela trará para você. Sim, ela trará para você um tempo de avivamento. Obed-Edom viveram esse tempo. Sabe quando o avivamento da rua Azusa ou de Gales veio, as coisas, nós aprendemos alguns dias atrás que as coisas elas foram diferentes no país de Gales. Para você ter uma noção, os juízes eles não tinham causas para julgar, porque a presença foi tão forte naquele lugar que os prostíbulos fecharam. A polícia não tinha quem prender. Já imaginou isso? Eu imagino que as casas poderiam dormir abertas, porque não tinha ladrão para roubar, porque a presença ela veio, a unção veio e as pessoas arrependeram dos maus que faziam, porque o céu encontrou um lugar na terra para fazer a sua obra. Ralachore e canta lá. Que o Senhor encontre eu e você para repousar nessa noite, para que a arca repouse, a arca da nova aliança, da aliança de Deus com o povo. Eu preciso dizer isso, irmão. Deus está procurando com quem Ele pode contar essa noite, para que a obra da salvação nessa cidade possa ser feita. Eu não estou falando daqueles que fazem show nessa cidade, daqueles que são pastores ou líderes por recurso, não. Eu não estou falando por aqueles que acharam bonito ser líder, não. Eu estou falando por aqueles que amam o Senhor e que vão com o Senhor até o fim. Eu não estou falando por aqueles que estão vivendo de movimento, ou aqueles que estão por aí fazendo o que querem. Eu estou falando com uma igreja adornada, séria. E Uberlândia está cheio de templos monstruosos,
Que as pessoas entram e saem, mas não têm e não conhecem a presença. Mas eu e você nessa noite podemos ser o lugar onde o céu vai manifestar a glória dele na terra. Deus quer contar comigo e com você. Então desperte para esse avivamento, e então as suas mãos serão ferramenta de cura. Então os seus pés serão pés que abrirão caminhos. Se prepare, porque as pessoas vão andar nas suas pisadas nesses dias. O que é isso, pastor? Você vai receber, você vai fluir tanto na presença, que tudo que você fizer, as pessoas vão falar: como é? Me ensina, eu quero fazer como você. Qual é o segredo? Por que você prospera? Por que você vive feliz? Por que você está bem? Porque eu tenho a presença, e se eu tenho a presença, nada me resistirá, nem o inferno, nem os homens, porque eu tenho a presença. Desce os céus na terra essa noite, Senhor. Aviva a sua igreja, restaura. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Há uma glória de Deus sendo derramada neste lugar. Conta conosco, Senhor. Conta conosco, Senhor. Conta conosco, Senhor. Desperta no seu lugar, seja renovado, seja restaurado. Sim, presença viva, seja restaurado. Sim, Senhor, sim, Senhor. Toma teu lugar aqui. Diga que é isso para ele. Abra seus mãos e diga: vem, vem e toma o teu lugar aqui. Aleluia. Vem e toma o teu lugar. Você pode dizer com toda a verdade no seu coração: vem e toma, vem. Sim, Jesus. Nós não estamos brincando de ser igreja, Senhor. Pode nos usar, Senhor. Eu quero orar para o coxo e ele levantar. Eu quero orar para o morto e ele ressuscitar, porque eu sou a igreja do Senhor. Eu quero pisar nos lugares e as pessoas serem libertas. Eu quero levantar as mãos e os demônios irem embora, Senhor. Sim, será que Deus pode contar com você para que isso aconteça em Conceição essa noite? Sim, Jesus. Você pode dizer para ele: vem, vem, toma o teu lugar aqui. Céus e terras se encontram alinhando os seus planos. O universo se estremece, o leão. Levante a sua mão em modo de receber nessa noite. Aleluia. Levante a sua mão em modo de receber. Estremece, o leão rugiu no trono. Escute uma coisa. Eu recebi do Senhor, então eu posso te dar. Eu já orei para um coxo e ele levantou. Eu já orei para uma senhora e ela levantou da cadeira de roda e foi embora. Então, o que eu recebi, eu posso te dar. E eu quero nessa noite declarar que você em Conceição vai ser a diferença. A unção que o Senhor nos confiou, eu quero ministrar sobre a sua vida essa noite. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já ouvi Deus falando comigo lá em casa: sai daqui, pega o carro, vai para tal cidade e faz isso e isso. E eu peguei o carro e fui e fiz. Eu estou falando, e às vezes a gente fica eufórico com isso, porque eu sei o que o Senhor quer nesses dias para a nossa geração. Nós temos conhecido
Então nessa noite, querido, eu estou dizendo que Deus quer usar você e estou liberando sobre você só o que eu recebi. E o que eu recebi é um desejo, fome de mais do Senhor. E Ele te usará para fazer o que ninguém mais vai fazer. Obras maiores. E um dia Deus vai te usar, você vai levantar da sua casa, Deus vai falar, pega esse dinheiro e entrega para o fulano. Você vai levantar, vai entregar e aquela pessoa vai chorar e vai falar assim, eu acabei de orar e Deus me ouviu. Ou seja, Deus vai te incomodar para atender a vontade dEle na vida de outras pessoas. É isso que eu estou ministrando sobre a sua vida essa noite. Uma igreja que volta para a vontade dEle. Porque a presença do Senhor é tudo que precisamos. Não tenha medo, irmãos. Recomece de novo se for preciso. Mas tome o lugar que o Senhor tem para você em o nome de Jesus. Eu não sei o que você almeja, mas receba nessa noite. Levante a sua mão. Eu já estou encerrando, mas levante as suas mãos e receba. Crianças, sejam tocadas pela presença. Adolescentes, falem novas línguas. No poder do Espírito, comece a liberar. Não tenha vergonha, comece a orar e dizer, Jesus, vem. Você que nem ora mais em línguas, volte a orar, volte a edificar a sua vida no Espírito. Seja você uma ferramenta de Deus nessa cidade. Seja você, receba isso, receba renovo. Receba renovo essa noite. Aviva-nos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. O homem fez me fazer, porque a história nunca viu. Você vai pôr a mão sobre os enfermos, eles vão ser curados. E você vai orar e o Senhor vai responder. E o Senhor te confia a presença nessa noite. Tenha zelo da presença. Ame a presença. Ainda que seja difícil, Deus te usa nessa noite para conduzir a presença. Que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em